Olá, tudo bem? Vamos conversar? Que tal falarmos sobre as diferentes respostas à palavra de Deus? Porque alguns aceitam, outros não. Vamos ler o Evangelho de Cristo conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 20. Estou aqui com a minha cola, como é de costume, mas vamos de introdução? Devemos ter em mente que nenhum ser humano poderá compreender a Deus exaustivamente. Como os teólogos medievais diziam, o finito não pode aprender ou conter o infinito. Somente podemos conhecer a Deus à medida que Ele se revela a nós. Sempre haverá mais sobre Deus do que podemos aprender. A incompreensibilidade de Deus não significa que não sabemos nada sobre Ele. Significa que nosso conhecimento é limitado. Não há nada surpreendente no fato de que Deus só pode ser conhecido se Ele se revelar. E Ele se revela a nós na criação. Aqui estamos falando da criação como um todo e através da nossa consciência. E de forma especial nas Escrituras. Pela Escritura, o conhecimento é mais claro, é mais completo do que a revelação natural. Então, quando o homem busca Cristo sinceramente, isto já indica a ação primeira de Deus. Cristo, como a revelação de Deus, no seu ofício de profeta, nos revela a vontade de Deus. O Deus que se esconde, segundo as Escrituras, também é o Deus que se revela a nós. O reino de Deus está próximo. Esse tema do reino, proclamado primeiro por João Batista, a seguir por Jesus, virou objeto de indagação dos seus discípulos quanto à sua natureza. As multidões esperavam que o rei messiânico libertasse a nação e derrotasse o inimigo, mas sua resposta foi anunciar um novo reino, um reino espiritual. Ao invés de ser o libertador do povo, Cristo passou a ser perseguido pelos líderes judaicos. Isso sem falar na reação da sua própria família que não conseguiu compreendê-lo. Diante dos questionamentos dos seus discípulos, Jesus adotou as parábolas como meio de instrução dos seus discípulos. Diante dos questionamentos dos seus discípulos, Jesus então adotou as parábolas como meio de instrução. Jesus apresentou várias parábolas para ajudar as pessoas, isso incluindo seus discípulos, a entender a natureza do seu reino. Tipo, qual a razão da rejeição das pessoas? E como o seu reino se manifestava? Reino, essa é a palavra-chave dessa sessão. Jesus não explicou o reino utilizando uma preleção teológica, mas sim ilustrando situações que conversavam com o seu cotidiano. Uma parábola é uma história terrena com significado espiritual. Aqui vem à tona diferentes métodos de ensino. Método de ensino que Jesus usou para explicar verdades complexas, verdades espirituais. Ainda que Cristo usasse o ensino alegórico até um certo ponto, anteriormente, nessa ocasião do seu ministério, ele começou a empregá-lo como meio importante de expressão. Conforme as multidões foram aumentando, a oposição se intensificando e os seguidores superficiais foram se multiplicando, Jesus então adota a parábola como meio de instrução dos seus próprios discípulos, de um lado, e do outro, escondendo, literalmente, ocultando o meio aqui, é gerar entendimento ou não. O contexto aqui de Marcos, Jesus teve um confronto com os líderes religiosos, pois ele curou um homem no sábado. Esses líderes religiosos usaram esse milagre como oportunidade para atacá-lo. A multidão dizia que ele estava endemoniado. Jesus expôs tanto a teologia incorreta quanto a falta de lógica desses líderes religiosos. Jesus não apenas respondeu à falsa acusação contra ele, como também explicou a seriedade do que havia proposto. Tem pecados que são imperdoáveis, meus amigos. Dados esses acontecimentos, ele retirou-se com seus discípulos e voltou a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão, de modo que entrou no barco, onde assentou, afastando-se da praia. E Jesus começou a doutrinar a multidão a respeito do seu reino. Ainda que a salvação seja mais do que conhecimento doutrinário, sem esse conhecimento não há salvação. Não podemos separar o que cremos acerca de Cristo do que afirmamos sobre a Escritura.
Jesus é a palavra de Deus revelada. E a palavra de Jesus não pode ser separada de sua pessoa. Não é só ouvir, você precisa ter um relacionamento com Ele. Lembre-se disso. A compreensão espiritual restringe-se àqueles que se tornaram espirituais pelo devido relacionamento com Cristo e sua mensagem. No versículo 11 e 12 do texto lido, em resposta ao coração duro, superficial, ocupado, em resposta ao endurecimento deliberado desses líderes religiosos ao seu ensino, o Senhor respondeu. E a natureza da resposta divina é ditada pela natureza do coração que recebe. Em outras palavras, como punição pela rejeição, eles ouvem a palavra em forma de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Difícil, né? Eles devem ser confrontados com a responsabilidade de sua própria cegueira e impenitência, ou seja, ausência de arrependimento. Entendeu o perigo de você rejeitar a palavra de Deus? Deus endurece aqueles que endureceram a si mesmos. Portanto, o homem é entregue às consequências da sua rebeldia. O coração é obscurecido e cegado diante da revelação que o condena. Mas quando ficou só com os seus, ele começou a explicar. Que antes de começar a explicar, ele lembrou os seus discípulos de que eles haviam sido abençoados com discernimento, ao passo que o mesmo não havia ocorrido com os de fora do círculo de relacionamento. Entendeu a importância de se relacionar com Deus? A vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, estas coisas se dizem por parábolas. Quando se achou só com os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado a saber o mistério do reino de Deus. Mistério. Refere-se àquilo que estava oculto, mas agora está sendo revelado. Olha que interessante. Para entender corretamente a revelação de Deus, é preciso a iluminação do próprio Deus. Lembra que eu te falei que é Ele que se revela? Os que têm real interesse em conhecer a vontade de Deus, os mistérios do reino lhes foram esclarecidos. Para aqueles que permaneciam endurecidos, que ainda permaneciam na cegueira moral, Jesus propositadamente falava essas coisas por parábolas. Marcos registra que Jesus começou a contar uma série de parábolas dizendo, ouvi, escutem. O aviso ressalta a necessidade da audição atenta. Atenção e reflexão para compreender o significado da parábola. Dito isso, começou a ensiná-los dizendo, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. De acordo com Jesus, a compreensão desta parábola era crucial. Aqueles que não entendessem esta parábola, versículo 13, teriam dificuldade com todas as outras parábolas. Ela é, portanto, a chave hermenêutica para o entendimento de todas as outras parábolas. Versículo 13. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Jesus repreendeu seus discípulos porque não entenderam a parábola de imediato. Essa não foi a primeira vez que Jesus censurou seus discípulos pela lentidão do entendimento ou até mesmo da dureza do seu coração. Essa situação só foi alterada depois da morte de Cristo e o envio do seu Espírito Santo. Eles já deveriam ter entendido sua missão e a natureza do seu reino. Tá, e qual é o significado do reino de Deus? O reino de Deus é o domínio dele sobre as pessoas. Reino diz respeito ao seu domínio, governo, seu direito legal de exercer domínio. A dúvida deles é se o reino de Deus já tinha chegado, porque tudo parecia a mesma coisa.
Essas parábolas tinham como propósito ilustrar a natureza do reino de Deus. A palavra do semeador trata de como as pessoas respondem à palavra do reino. De acordo com o princípio bíblico, que a compreensão espiritual restringe-se àqueles que se tornaram espirituais pelo devido relacionamento com Cristo e sua mensagem, ao estudar a resposta de Jesus, que usou as parábolas tanto para esconder quanto para revelar a verdade, a multidão não julgava as parábolas. Eram as parábolas que julgavam a multidão. Assim mesmo acontece com relação à leitura da palavra. Quando você vê alguém se gabando por ter abandonado a fé e não respeitar a palavra como palavra de Deus, na verdade é o próprio Deus entregando essa pessoa a sua própria vontade. É Deus que está abrindo mão dessa pessoa. Não é você que está segurando a mão de Deus, é Deus que está segurando a sua mão. O ouvinte desinteressado, certo de que sabia de tudo, ouviria apenas uma história que não seria capaz de entender, e o resultado em sua vida seria o juízo. Para quem se nega a ouvir a palavra de Deus, alegando ser ela insuficiente, é a palavra de Deus que estava e ainda está te lendo, fazendo uma leitura do seu coração, te pesando e vendo se você está em falta ou não, e te entregando a sua própria vontade, te condenando. Mas o ouvinte sincero, com desejo de conhecer a verdade de Deus, refletiria sobre a parábola, confessaria sua ignorância se sujeitando ao Senhor, em seguida começaria a entender as lições espirituais que Jesus desejava ensinar. Cristo atribui grande importância ao ouvir a palavra de Deus. Essas parábolas ensinam, treinam seus seguidores e advertem aqueles que o rejeitam. Por isso Jesus disse em Marcos 4:11, a vós, meus discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. A multidão seguia Cristo por suas obras, muitas vezes almejando o que ele poderia oferecer e não por quem ele era. Mudou alguma coisa hoje? Outros, os quais Jesus chama de os de fora, versículo 11, estão predispostos a contestar suas palavras. Os fariseus, escribas, maldiziam. Ele expulsa os demônios pelo príncipe do demônio. Ele diz, aos de fora, todas essas coisas se ensina por meio de parábolas. Para aqueles que ainda permaneciam na cegueira moral, Jesus propositadamente falava essas coisas por parábolas. Repetindo as palavras de um comentarista, diz assim, a divisão da humanidade em dois grupos de acordo com a reação a Jesus é repetida em toda essa seção por meio de várias comparações. Frutífera, infrutífera, de dentro, de fora, revelado, oculto. Marcos deseja que entendamos que a humanidade não está dividida entre judeus e gentios, ou seja, os outros povos, mas de acordo com sua resposta à palavra de Deus. Em seguida, Jesus passou a explicar o sentido da parábola para os seus discípulos. A partir do versículo 14, o que semeia, semeia a palavra. A semente representa a palavra de Deus, Lucas 8:11. No que diz respeito ao semeador, apesar dele não ser identificado, ele é claramente indicado como sendo Jesus. Aqui também está representado o servo de Deus que compartilha a palavra com os outros. O solo é o coração humano e, como solo, deve ser preparado para receber a semente. O fruto, representação do cristão verdadeiro, pois o fruto, uma vida transformada, é evidência da reação positiva à palavra de Deus. Nem todos os que creem verdadeiramente produzem frutos na mesma quantidade, mas em todo cristão legítimo haverá evidências do fruto espiritual. Esta parábola ajudou os discípulos a entenderem por que Cristo não estava impressionado com a grande multidão que o seguia. Sabia que a maior parte dessas pessoas jamais produziria os frutos de uma vida transformada. Para aqueles que ouviam a Cristo, cada detalhe desta parábola era algo real, que provinha da vida cotidiana. E sobre os solos onde a semente é semeada, os 4 tipos de solo exemplificam corações endurecidos, superficiais, cheios e frutíferos. Vamos para a parábola que ajudou os discípulos a entenderem o porquê das diferentes respostas à mensagem do reino. Tipo diferente de corações reagindo de maneira diferente à mensagem de Deus. Primeiro coração,
E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Interpretação, versículo 15. O que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Os corações insensíveis, endurecidos, em Mateus 13,19, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Corações endurecidos tratam a palavra de Deus com superficialidade. Coração que pode ser comparado com o chão batido do caminho. Pessoas que ouvem, mas não escutam. Nada fazem com a mensagem, não procuram compreender. O coração endurecido não tem abertura para a semente. Assim vem logo Satanás e tira a palavra. Da mesma forma como a terra à beira da estrada é pisada, ou seja, compacta, pela passagem de muita gente, também os que agem de modo descuidado e abre o coração, ou seja, mantém a semente exposta a todo tipo de pessoas e influências, correm o risco de Satanás levar a boa semente embora. Falta discernimento espiritual, falta zelo pela boa semente, indivíduos em toda mornidão espiritual. Sabe aquela pessoa que está escutando, mas está sempre ouvindo alguma coisa, procurando algo novo? Não tem o zelo, não tem aquele cuidado de entender, compreender, se alimentar com aquele alimento? Logo, nessa guerra espiritual que existe, Satanás vem e tira. Saber, algumas pessoas, elas não são somente hostis, mas indiferentes à palavra de Deus. O problema é que ela é a palavra de Deus, meu amigo. É o seu único caminho de salvação. Segundo solo, versículo 4 e 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Interpretação, versículo 16, 17. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer, a recebem. Mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Um coração superficial é como solo rochoso com uma camada fina de terra sobre as rochas, típico da Palestina. Uma vez que esse solo não tem profundidade, qualquer coisa plantada nele não dura muito tempo, pois não consegue criar raiz. Trata-se de uma representação dos corações ou pessoas impulsivas, emocionais. Elas imediatamente aceitam a palavra e o fazem até mesmo com alegria. Então, imediatamente se escandalizam. Há dois problemas que provocam essa decepção. Aí pense nisso. O primeiro é a incapacidade de pensar a fundo no que significa o cristianismo, de dar conta de qual é o seu conteúdo e o preço que terá que pagar. Não estou falando aqui de obras. Uma multidão seguia Cristo por vários motivos, ou seja, sinais. Mas quando Cristo começou a dizer: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, começaram a pensar. O próprio Cristo nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Muitos dos seus discípulos diziam: isto é muito difícil. Quando chega às perseguições, situações difíceis, críticas dos amigos, o entusiasmo ele vai se esfriando. A natureza humana decaída, ela consegue simular sentimentos religiosos e encher um coração impulsivo, emocionado, de falsa certeza de fé. Paulo, ao escrever a Timóteo, declarou: e na verdade todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Ser cristão é andar na contramão do mundo. Entendeu o motivo da perseguição? E vai aumentar. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor ou dificuldade. Quando chega a tribulação, seja a angústia ou a perseguição, essas pessoas logo se escandalizam. Outro fator é que há milhares de pessoas atraídas pelo cristianismo, mas jamais permite que penetre além da superfície. Terceiro solo, coração espinhoso, preocupado, abarrotado. Versículo 4, 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, as sufocaram e não deu fruto. Interpretação, versículo 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Os cuidados são ansiedades e preocupações relativas aos interesses dessa presente era de impiedade.
À semelhança dos outros solos, corações, esses também recebem a palavra. Só que, junto com a plantinha que está brotando, aparecem também os espinhos. A erva daninha, sufocando a planta, não deixará espaços para as ervas brotarem, não permitindo o seu desenvolvimento e fruto. A ansiedade constante a respeito dos assuntos do mundo, preocupações até legítimas. Melhor emprego, formação acadêmica, planejar o futuro, casamento, mas que são forças capazes de sufocar a palavra de tal forma que ela fique infrutífera. Os cuidados diários, os enganos das riquezas, somadas às ambições ou desejos de outras coisas que não são a vontade de Deus, pode se combinar e sufocar a palavra. Se isso não levar ao abandono do caminho, vai te tornar um religioso sem vida espiritual. Não podemos esquecer de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Lembra do jovem rico? Cristo o amou, mas Jesus não disputou o coração dele com a riqueza. Aí você pergunta, é pecado ter riqueza? Não é. O problema é que Deus não vai disputar seu coração. Ou você entrega todo o seu coração a Ele, ou não. Por último, coração responsivo, frutífero. Versículo 4:8. E outro caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Cada um dos três tipos de solo, coração infrutífero, é influenciado por um inimigo diferente. No coração endurecido, da beira do caminho, o próprio Satanás rouba a semente. No coração superficial, a carne simula sentimentos religiosos. E no coração abarrotado, preocupado, espinhoso, as coisas do mundo sufocam o crescimento e impedem o frutificar. O quadro até agora é pessimista, mas o clímax não é. Existe boa terra. A semente contém vida, a qual, quando colocada no ambiente adequado, produz crescimento. Uma boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Versículo 8. Caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Não é só ouvir, é também um compromisso, é uma aceitação de coração. Jesus quer fruto, se conhece a árvore pelo fruto. A importância da frutificação como marca do verdadeiro crente. Há, no entanto, uma diferença no grau de frutificação. Não existe nenhuma diferença substancial, mesmo que variando nos frutos. Uma boa terra ouve, entende a palavra de Deus, aceita a sua verdade e segue Jesus Cristo como seu discípulo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Aqui fica a pergunta: que tipo de solo você é? Já que o problema não está na semente. E aí, que tipo de solo você é? Já que o problema não está na palavra. Já para pensar nisso? A palavra de Deus, ela é viva, sendo total e verbalmente dada por Deus. A Escritura é sem erro ou defeito em todo o seu ensino. É o berço pelo qual o Cristo vem a nós. Entendeu a importância da palavra? A característica do reino da graça presente e espiritual, conforme apresentado nesta parábola, é que a mensagem do Evangelho, pela sua própria natureza, quando semeada nos corações dos homens, produz crescimento e frutifica. A semente não cresce em muita gente, não só porque sejam hostis, característica normal de corações endurecidos, ocupados, mas porque são indiferentes. O reino de Deus vem à medida em que a semente do Evangelho é semeada em todo lugar, em todo bom coração. E isso é obra de Cristo. E aí, que tipo de coração você tem? Que tipo de solo você é? Vou parar por aqui porque agora eu estou saindo. Tchau, tchau.